meus amigos, olá, minhas amigas. Estou falando com vocês através do nosso canal DIP Direito Público. Sou advogado, me chamo Antônio Giovanni de Oliveira. No momento estou dedicando, dentro do campo do direito público, a área do direito eleitoral, em virtude das eleições municipais que já estão próximas, que serão realizadas no dia 15 de novembro para os municípios, de um modo geral, e no dia 29 de novembro para aqueles que têm o segundo turno. São eleições em que nós vamos escolher os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que vão dirigir os destinos das cidades brasileiras, na parte executiva e na parte legislativa, durante um período de 4 anos. Então, é um período muito importante de reflexão para todos nós, para nós que somos eleitores, para você que é candidato, que vai levar a sua mensagem ao eleitor, para você que é dirigente partidário. Esse é um momento da democracia brasileira, talvez de maior importância, Porque no dia 15 nós teremos aí a festa da democracia na escolha dos nossos dirigentes e dos nossos representantes na Câmara Municipal, que vão legislar para todas as populações das cidades brasileiras. Muito bem, eu tenho falado para vocês nos meus vídeos sobre direito eleitoral, tá certo? Antes disso, eu quero convidar você que está me assistindo pela primeira vez, que se inscreva no nosso canal, vai aí na telinha, aperte o sininho, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu comentário, pois fazendo assim você estará ampliando aí os nossos inscritos e fortalecendo ainda mais o nosso canal. E se você gostar do conteúdo de cada vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas e peçam que eles também se inscrevam no nosso canal, para que possamos cada dia mais tornarmos mais fortes. Então é isso que eu espero com esse nosso canal, é isso que eu conto com todos vocês. Então colabore comigo, colabore com o nosso canal, para que realmente ele cresça e fique forte. Muito bem. Sobre o direito eleitoral, eu falei para vocês no último vídeo a respeito das candidaturas subjúdice, tá? Eu disse que o direito eleitoral, ele tem o processo eleitoral, ele é composto de várias fases e cada fase que vai surgindo eu vou comentando com vocês. E hoje eu quero falar para vocês sobre uma nova fase desse processo eleitoral. É uma fase que permite, no decorrer do processo eleitoral, em determinadas situações, a substituição do candidato, tá certo? Então, o candidato em determinadas situações, aquele que já é candidato, que já requereu o seu registro, que já está aprovado, vamos dizer assim, ou indeferido, o candidato é esse, que já passou pela fase de registro, para que você possa entender as situações em que cabe a substituição. Você, principalmente, que é representante da coligação, você que é o presidente do partido, precisa saber dessas regras eleitorais. É bem verdade que às vezes você até já saiba dessas regras, mas é bom que se repita, é importante que a gente tome ciência disso. E para falar sobre a substituição de candidatos durante o processo eleitoral, eu vou me ater ou vou me recorrer a lei eleitoral, a Lei 9.504 de 1997, que trata das eleições municipais. E esta questão está prevista no artigo 13, nos parágrafos 1º e 3º desse artigo 13, da Lei 9.504 de 97. Então nós vamos analisar com calma qual é a previsão existente nesse artigo 13 da lei eleitoral e nos seus parágrafos de 1º a 3º. Eu vou ler para vocês aqui e vou explicando à medida que for necessário. O caput ou a cabeça do artigo 13 da lei eleitoral, da lei 9.504 de 97, estabelece o seguinte: é facultado, quer dizer, não é obrigatório, é facultado ao partido ou coligação substituir candidato. Em quais as condições? Agora vem aqui a própria redação tratando desse assunto. Então é permitido, é facultado ao partido ou coligação substituir o candidato que for considerado inelegível, primeira situação, que renunciar
ou falecer após o termo final do prazo para o registro. Então vamos repetir. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo para registro. Qual que é o termo final do prazo para registro? É o dia 26 de setembro de 2020. É o último dia que eu tenho para requerer o registro do candidato. Eu, como dirigente partidário, é até o dia 26 de setembro. Eu, como representante da coligação, é o prazo que eu tenho para requerer o registro dos candidatos da minha coligação ou do meu partido que vão participar do pleito eleitoral. Lembrando a vocês que a coligação só pode ser feita na eleição majoritária para prefeito. Para vereador, não é permitida a coligação nessas eleições de 2020 e nas subsequentes, porque houve alteração nesse sentido na nossa lei eleitoral. Muito bem. A mudança das eleições ou a alteração do prazo para registro foi dado pela emenda constitucional número 107 de 2020. Então esse prazo fatal até o dia 26 de setembro de 2020, que se encerra para os registros dos candidatos, nós temos aí no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 4 da emenda constitucional 107 de 2020, que veio adiar a data das eleições e trazer algumas outras alterações em termos de convenção, de registro de candidatos, tá certo? Então, veja bem, é possível alterar aí, substituir o candidato na hipótese de que quando ele for considerado inelegível, quando ele renunciar ou quando houver falecimento. Ou ainda, também mais duas hipóteses, quando ele tiver o seu registro indeferido ou quando o seu registro for cancelado. Então, quais são as hipóteses? Quando o candidato é considerado inelegível, quando ele renuncia, quando ele vem a falecer, quando ele tiver o seu registro indeferido ou cancelado. Nessas hipóteses, o partido ou a coligação pode pleitear na Justiça Eleitoral a substituição daquele candidato que se incluir nessa situação, ou nestas situações, tá certo? Muito bem. Então veja o seguinte, no caso aqui, vamos começar a falar do caso de indeferimento do registro. O pré-candidato requer o seu registro, né, junto à Justiça Eleitoral. Por uma questão aí observada por o candidato, por outro partido político ou coligação, a sua candidatura pode ser impugnada, nós já falamos sobre isso. Havendo a impugnação, monta-se um processo, né, onde vai existir o contraditório, essa coisa toda. Então, pode ocorrer de se pedir o registro da candidatura e essa candidatura ser impugnada. Depois vem uma decisão que pode deferir ou indeferir este pedido de registro. Suponhamos que ele foi indeferido, né? Eu disse para vocês que quando o registro é indeferido, o candidato pode recorrer para o TRE dessa decisão no prazo de 3 dias, tá? E ele, a partir daí ele pode candidatar-se, praticar todos os atos de campanha, apesar de que a sua candidatura está sub júdice, ou seja, está aguardando o julgamento final da Justiça Eleitoral. Mas pode acontecer. Mas ao mesmo tempo em que eu posso recorrer da decisão da Justiça Eleitoral que indefere o pedido de registro, eu tenho a oportunidade ou a faculdade de optar pela substituição daquele candidato. É uma das hipóteses que eu acabei de falar com vocês. Então, cabe ao partido político, cabe ao representante da coligação analisar essa questão em cada caso concreto. Analisar se compensa recorrer ou se não é viável ou se não é melhor substituir esse candidato do que correr o risco de ter uma candidatura sub júdice que lá na frente pode ser confirmado o indeferimento e se perde tudo, sendo que eu tenho nesse momento, antes do recurso, a oportunidade de substituir esse candidato que teve o seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral, tá certo? Então é uma hipótese. Existe também a possibilidade de substituir o candidato na hipótese do seu registro ser cancelado, tá certo? Nessa hipótese de cancelamento de registro,
É quando o candidato ele é expulso do partido e o seu registro, já lá naquela fase bem adiantada, ele é cancelado. Ou seja, o partido político que expulsou o candidato vai requerer à Justiça Eleitoral o cancelamento do seu registro. Né? Aí a Justiça Eleitoral vai proferir uma decisão e vai homologar esse cancelamento de registro, dar uma sentença nesse sentido, tá certo? Muito bem. Dada essa sentença, pode haver também a substituição da mesma forma daquela situação em que o registro foi indeferido, tá? Então é isso que nós temos aqui no caput ou na cabeça do artigo 13 da Lei 9.504 de 1997. Muito bem. Aí vem outras explicações complementares nos parágrafos 1º a 3º deste artigo sobre a forma de substituição do candidato. Então, o parágrafo 3º do artigo 13 dessa lei eleitoral diz o seguinte: a escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o substituído. Então, aquele que vai ser substituído, a substituição tem que obedecer o que prevê, a forma que prevê o estatuto do partido. Porque de um partido para outro pode haver alguma modificação nesse procedimento de substituição de candidato, tá certo? Obviamente que esse procedimento não pode contrariar a lei eleitoral, mas algum procedimento um pouco diferente, ou a mais ou a menos daquilo que pode ser feito, às vezes acontece de um estatuto para outro. Então, veja o seguinte, o parágrafo 1º diz: a escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o substituído, tá certo? Por exemplo, se o substituído é do partido A, as regras para a substituição deverão seguir o estatuto do partido A, tá certo? E o registro, nesse caso, deverá ser requerido até 10 dias do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Então, nós temos que ter um comunicado do partido eleitoral, por exemplo, sobre o cancelamento do registro, ou nós temos que ter uma decisão judicial dando conta de que o registro foi indeferido, que o candidato está inelegível, para que a partir daí eu tenha um prazo de 10 dias a partir desta decisão para que eu possa fazer a substituição. Então, a substituição deve ser requerida, o registro do pedido deve ser feito no prazo de 10 dias a contar do fato, da ocorrência do fato, da ocorrência da notificação do partido sobre o cancelamento do registro, da sentença proferida pelo juiz sobre inegibilidade, sobre indeferimento do registro, ou, como fala do fato, da própria renúncia ou morte do candidato. A partir desses momentos, dessas datas, eu tenho 10 dias para requerer o registro, indicando qual será o substituto daquele candidato, tá certo? Muito bem. Já o parágrafo 2º traz uma regra especial quando se trata de substituição de candidato que faz parte de coligação. Então, nesse caso, candidato a prefeito e vice-prefeito, né? Se tratando de coligação. Diz o parágrafo 2º do artigo 13 o seguinte: nas eleições majoritárias, prefeito e vice, né? Se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, tá? Então, quer dizer, tem que haver uma reunião, constar em ata desses partidos coligados opinando sobre esta substituição, tá? Então, sobre os partidos que coligaram na eleição majoritária para prefeito, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante. Veja o seguinte: se o substituto, aquele que saiu, que vai sair, que pediu, que morreu, por exemplo, é do partido A, a preferência na substituição é do partido A, ele que vai indicar o substituto na coligação. Somente poderá ser do partido B, que coligou com A, por exemplo, se houver uma renúncia desse direito de preferência por parte do partido A.
Caso contrário, ele é que vai indicar. Então, isso vai ser submetido aos dois partidos, aos três que forem coligados ou mais, em uma decisão onde a maioria absoluta dos dirigentes partidários vão definir esta questão. Tá? A maioria ali é que vai resolver quem será o substituto, a forma que vai ser conduzido o processo de substituição e assim por diante. Então, a preferência é do partido que indicou aquele que saiu, que vai ter que indicar o substituto, ou por um outro coligado, desde que ele não exerça esse seu direito de preferência e expressamente renuncie a esse direito, tá certo? Muito bem. Então, com relação a essa substituição, no primeiro momento, é isso que eu tenho. Agora, o parágrafo 3º do artigo 13 da lei eleitoral ainda traz a seguinte regra. Tanto nas eleições majoritárias, prefeito e vice-prefeito, como nas proporcionais para vereadores, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito. Então, veja o seguinte, naquela primeira hipótese, eu tenho até 10 dias após o fato, após a sentença. Se eu quiser fazer o segundo pedido, eu posso fazer de substituição. Só que eu tenho que fazer esse pedido, apresentar esse pedido, esse novo pedido, para registro junto à Justiça Eleitoral, pelo menos até 20 dias antes das eleições. Tá certo? Exceto no caso de falecimento do candidato. Tá certo? Cujo prazo poderá ser depois desses 20 dias, né? Não precisa ser até 20 dias, pode ser depois. Mas desde que seja pelo menos até 10 dias antes das eleições. Então, a regra para um segundo pedido de registro são de até 20 dias antes das eleições. O primeiro pedido até 10 dias após o fato, o segundo pedido pelo menos até 20 dias antes das eleições. Exceto no caso de falecimento do candidato, onde esse pedido pode ser depois, ou seja, não precisa ser até 20 dias antes, pode ser depois, mas desde que seja pelo menos até 10 dias antes das eleições. Passou aí, eu não posso substituir, mesmo em caso de morte do candidato. Então, esse prazo de 20 dias, se eu considerar que a eleição municipal para prefeito ou será realizada, ou as eleições municipais serão realizadas no dia 15 de novembro, eu tenho que o prazo fatal de 20 dias para a substituição, com exceção do caso de morte, encerra-se no dia 26 de outubro de 2020, tá certo? Com isso, eu encerro essa parte falando sobre a substituição de candidatos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Se você gostou, lhe peço mais uma vez, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus pré-candidatos, com seus candidatos já, se for o caso, sobre o conteúdo desse vídeo. É um assunto que é importante para você saber, às vezes, alguma estratégia política para a substituição de candidato, no caso, por exemplo, principalmente de indeferimento de registro e cancelamento de registro. Então é importante, se você ainda não conhecia, que passe então a conhecer essas regras. E se quiser fazer um estudo, basta dar uma lida no artigo 13, nos parágrafos de 1º a 3º da Lei 9.504 de 97, que é a chamada Lei das Eleições. Espero você no meu próximo vídeo, onde continuarei falando sobre eleições municipais. Até lá, se Deus quiser.